tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para quem está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E nesta aula eu vou falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Com esta aula eu encerro a saga das orações subordinadas. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E o que são as orações subordinadas adverbiais? Essas orações, elas desempenham a função sintática de adjunto adverbial e morfológica de advérbio em relação à oração principal. Ou seja, as orações subordinadas adverbiais, elas expressam uma circunstância à oração principal. Veja só esses exemplos. Os idosos tremiam de frio. Observe este termo, de frio. Ele desempenha a função de um adjunto adverbial de causa. Agora compare com este outro exemplo. Os idosos tremiam porque estavam com frio. Observe o termo, porque estavam com frio. Veja que este termo, ele continua desempenhando a função de um adjunto adverbial de causa. Só que ele possui um verbo, o verbo estavam. De modo que este termo, ele deve ser chamado de oração, já que o elemento que possui um verbo é chamado de oração. Dessa forma, este termo, então, é chamado de uma oração subordinada adverbial causal. Existem 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Eu vou explicar para vocês cada uma delas. E o primeiro tipo é a oração subordinada adverbial causal. Essa oração, ela expressa uma circunstância de causa em relação à oração principal. Veja só. Não fomos à festa, pois estava chovendo. Observe que essa oração, pois estava chovendo, é a causa de não termos ido à festa. Por isso, ela é chamada de oração subordinada adverbial causal. E o segundo tipo é a oração subordinada adverbial consecutiva. Essa oração, ela expressa uma circunstância de consequência em relação à oração principal. Estava chovendo tanto que não fomos à festa. Observe a oração, que não fomos à festa. Ela é uma consequência de tanto que estava chovendo. Ou seja, essa oração, ela expressa uma circunstância de consequência em relação à oração anterior. Agora, atenção! Vocês perceberam que o exemplo que eu utilizei neste tipo de oração é semelhante ao exemplo que eu usei no tipo anterior? Eu fiz isso de propósito, porque eu sei que muitos concurseiros acabam confundindo a oração subordinada adverbial causal com a consecutiva. Agora eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Anotem aí. A oração subordinada adverbial causal, ela sempre vai trazer um fato que aconteceu primeiro. E o contrário vai acontecer com a consecutiva, que sempre vai trazer um fato que ocorreu depois. Vamos voltar lá nos exemplos.
não fomos à festa, pois estava chovendo. Pois estava chovendo, causal. Veja que esse fato, a chuva, o fato de estar chovendo, ocorreu antes do fato de não ir à festa. Porque a oração causal sempre traz um fato que aconteceu primeiro. Agora compare com a consecutiva. Estava chovendo tanto que não fomos à festa. Veja, que não fomos à festa é a oração subordinada consecutiva. Perceba que esse fato ele ocorreu depois da chuva. Ou seja, as duas elas trazem essas ideias. Na causal, o fato ocorreu primeiro. Na consecutiva, o fato ocorreu depois. O terceiro tipo de oração subordinada adverbial é a concessiva. Essa oração, ela traz uma circunstância de concessão em relação à oração principal. Vou à praia, mesmo que chova. Essa oração, mesmo que chova, ela é a oração subordinada adverbial concessiva. Traz uma ideia de concessão. Aqui nós podemos interpretar que, em geral, quando chove, essa pessoa não vai à praia. Mas nesta oração, ela está dizendo que vai à praia mesmo que chova. Ou seja, ela está abrindo uma concessão. E o quarto tipo é a oração subordinada adverbial condicional. Essa oração, ela expressa uma circunstância de condição em relação à oração principal. Iremos à festa desde que não chova. Observe a oração, desde que não chova. Ou seja, ela expressa uma condição. Eles somente irão à festa se não chover. É uma condição para eles irem à festa. E o quinto tipo é a oração subordinada adverbial comparativa. Essa oração expressa uma circunstância de comparação em relação à oração principal. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. O termo tanto quanto seu irmão é a oração subordinada adverbial comparativa. Observe que ela estabelece uma circunstância de comparação em relação à oração principal. E o sexto tipo é a oração subordinada adverbial conformativa. Essa oração, ela expressa uma circunstância de conformidade em relação à oração principal. Faremos o bolo conforme as dicas dadas pela Maria. Essa oração, conforme as dicas dadas pela Maria, é a oração subordinada adverbial conformativa. Estabelece uma circunstância de conformidade com a oração anterior. E o sétimo tipo é a oração subordinada adverbial final. Essa oração, ela expressa uma circunstância de finalidade em relação à oração principal. Estamos aqui para trabalhar. Essa oração, para trabalhar, expressa uma circunstância de finalidade, ou seja, o motivo deles estarem ali, a finalidade deles estarem ali é para trabalhar. E o oitavo tipo é a oração subordinada adverbial temporal. Essa oração expressa uma circunstância de tempo em relação à oração principal. Nós trabalhamos enquanto eles se divertem. Essa oração, enquanto eles se divertem, ela expressa uma circunstância de tempo em relação à oração
principal. E o nono e último tipo é a oração subordinada adverbial proporcional. Essa oração expressa uma circunstância de proporção ou proporcionalidade em relação à oração principal. Quanto mais estudava, mais confiante ficava. Essa oração, quanto mais estudava, ela estabelece uma circunstância de proporção em relação à oração principal. É importante que vocês saibam que essas orações subordinadas adverbiais, elas sempre irão iniciar com uma conjunção. Essas conjunções, elas são classificadas conforme a finalidade delas entre as duas orações, a principal e a subordinada. De modo que, por exemplo, uma oração subordinada adverbial causal, ela vai ter, ligando essas duas orações, uma conjunção causal. Eu vou colocar uma tabelinha aí para vocês relembrarem. Mas, se vocês tiverem dificuldades com conjunções, eu já tenho aula aqui no canal. Dê uma corridinha lá e complemente os seus estudos. Agora, vamos fazer um teste para ver se vocês realmente entenderam? Vem comigo! Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. A oração destacada, se houvesse uma despedida, é classificada como subordinada adverbial consecutiva, condicional, concessiva, conformativa. E aí, qual é a sua resposta? Vamos entender juntos. Se houvesse uma despedida, traz uma ideia de condição. Observe. Só seria mais triste se houvesse uma despedida. Perceba que haver uma despedida é uma condição para que seja mais triste. De modo que essa é uma oração subordinada adverbial condicional. E olhe para a palavrinha se, ou a partícula se. Ela está aí desempenhando a função de uma conjunção condicional. E aí, acertaram? Deixe aí nos comentários para mim. Essa foi a nossa aula de hoje. Falamos hoje sobre as orações subordinadas adverbiais. Encerramos aqui esse assunto sobre as orações subordinadas e também já temos aulas sobre as orações coordenadas. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Deixa aí os seus comentários para mim, comente se você gostou, comente se você tem sugestões para o próximo vídeo, comente também de qual estado do Brasil você está me assistindo. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.